Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos a mais uma aula de língua portuguesa, ainda da unidade 9, nós vamos finalizar a unidade 9 hoje. Então, continua sendo, sobre a história de arrepiar. Então, vocês vão ter essa leitura individual. Eu vou fazer a explicação da 25 a 27. Depois nós vamos lá para as atividades complementares da 84 a 86, que fazem parte da unidade 9. Produção de texto, tarefa, E aí, o resto que faz parte das atividades complementares. Produzir texto. No final da última aula de língua portuguesa, tinha uma tarefa, uma questão para vocês já pensarem e escreverem aí no seu caderno o que você poderia escrever como uma narrativa de assombração, assustadora. Então, você vai estar utilizando aquelas informações para produzir o seu texto aqui. Vou ler para vocês. Ao ler o texto, Teus Amigos que Não Te Esquecem, você conheceu a história de um garoto que, ao acompanhar sua avó em uma visita ao cemitério, deparou-se com fantasmas e viveu momentos que o deixaram tremendo de medo. Ou seja, você conheceu uma narrativa de assombração. Você já sabe que um texto narrativo se organiza em torno dos fatos que compõem a história e apresenta personagens que vivem em um determinado tempo e lugar. Mas o que mais teria uma história de assombração? Conheça outro texto do mesmo gênero e depois nós vamos conversar sobre ele. Aqui, novamente, lembrando que é uma narrativa de assombração, que é de terror, de horror. O Médico Fantasma. Essa história tem sido contada de pai para filho na cidade de Belém do Pará. Tudo começou numa noite de lua cheia de um sábado de verão. 2 garotos conversavam sentados na varanda da casa de um deles. Você acredita em fantasmas? Perguntou o mais novo. Eu não, disse o outro. Acredita sim, insistiu o mais novo. Pode apostar que não, replicou o outro. Tudo bem, aposto minha bola de futebol que você não tem coragem de entrar no cemitério à noite. Ah, é? Disse o segundo garoto, disse o garoto que fora desafiado. Pois então vamos já para o cemitério que eu vou provar minha coragem. Assim, os 2 garotos foram até a rua do cemitério, o portão estava fechado, o silêncio era profundo, estava tão escuro, eles começaram a sentir medo. Para ganhar a aposta, era preciso atravessar a rua e bater a mão no portão do cemitério. O garoto que tinha topado o desafio correu, parou na frente do portão e começou a fazer careta para o amigo. Depois se encostou ao portão e tentou bater a mão nele. Foi quando percebeu que ela estava presa. Socorro, alguém me ajude! Ele gritou desmaiando em seguida. Nisso apareceu um velhinho vindo do fundo do cemitério, abriu o portão e chamou o outro menino. Seu amigo prendeu a manga da camisa no portão e desmaiou de medo. Coitadinho, pensou que algum fantasma o estivesse segurando. O garoto reparou que o velhinho era muito magro, quase transparente. Obrigado, como é que o senhor se chama? Eu sou o médico daqui, vou acordar o seu amigo. O velhinho passou a mão na cabeça do menino desmaiado e ele despertou no mesmo instante. Vão para casa, meus filhos, disse ele, já passou da hora de dormir. No dia seguinte, os meninos foram procurar o velhinho para agradecer-lhe a ajuda, mas não o encontraram, nem no cemitério, nem em lugar nenhum. E foi assim que ambos perderam o medo de fantasma, quando perceberam que nem todos os seres misteriosos fazem o mal. Pelo contrário, podem até ajudar, como aquele médico que nunca mais apareceu. Agora você produzirá um conto. Crie sua própria história de assombração usando o parágrafo a seguir como início de seu texto. Então, olha só. O início é, já está quase escurecendo e alguns amigos resolvem brincar de esconde-esconde. 2 deles, João e Lúcia, que estão aqui na imagem, decidiram se esconder dentro de uma casa abandonada. Então, aqui você vai continuar essa história. Como nós já vimos lá na aula anterior, você já preparou alguns personagens, o que você imagina que possa ter acontecido. Então, você pode usar aquelas suas anotações para fazer esse texto aqui, essa produção. Mas o início é esse. O primeiro parágrafo está aqui. O João e a Lúcia já são personagens dessa história. Mas você pode criar outros personagens? Claro, deve criar outros personagens sim. E usar toda a sua criatividade aí. É hora da tarefa. Se você não finalizou o seu texto, aqui nós tiramos o em classe porque você está em casa,
termine-o agora. Então, você vai finalizar o seu texto e todo final de texto nós temos a revisão, né? Então, você vai verificar se você informou o tempo e o lugar onde aconteceram os fatos, porque uma narrativa precisa ter isso, se descreveu o lugar e as personagens, se contou a situação que causou o medo, porque se é uma narrativa de assombração, tem que ter suspense, tem que ter mistério. Conseguiu criar, né, esse suspense, descreveu as reações dos personagens, como eles ficaram, como eles, né, se correram, se ficaram muito assustados, pouco assustados. Criou uma solução coerente para a situação apresentada, porque como nós vimos lá, tem que ter essa solução, é um desfecho, é a finalização da história. Então, essa verificação aí, você precisa fazer agora. De acordo com as orientações do seu professor, passe a limpo a sua história. Essa última questão aqui, a gente sempre fala para vocês. Quando estamos em sala de aula, nós já vamos dando dica para vocês fazerem alguma correção, modificar alguma palavra que esteja inadequada. Como vocês estão fazendo em casa, a proposta é, faça a sua primeira versão, tire uma foto de uma maneira que a gente consiga ler com clareza, nos envie essa foto, nós vamos ler o seu texto. Se tiver alguma correção necessária ou alguma dica que nós possamos dar para vocês, a gente faz essa devolutiva e, se for necessário, você passa a limpo o seu texto aí, certo? E aí chegamos nas atividades complementares, porque nessa apostila 3, nós vamos estar fazendo as atividades complementares por unidades. Então, aqui é relativa a essa unidade 9. Primeira parte do texto, uma noite tenebrosa. Vou ler para vocês. Todas as noites, depois de lavar a louça do jantar, Margarete pegava um lampião e atravessava por entre a espessa massa de árvores e arbustos que invadiam o espaço antigamente ocupado por um belo e tratado jardim, para chegar até o seu quartinho atrás da garagem. Era uma longa distância, na quase completa escuridão, e embora já fosse um caminho bastante familiar, a mulher não podia evitar um arrepio involuntário ao percorrê-lo, depois de cada dia de trabalho. Gastão Silvestre, patrão de Margarete, tinha muitas manias. A mais incômoda delas era justamente não querer instalar luz elétrica em casa, a última e mais antiga da rua. Naquela noite, em especial, ia cair uma grande tempestade, anunciada por trovões e relâmpagos ameaçadores, e Margarete se apressou o mais que pôde em terminar logo sua tarefa doméstica. Andava assustada ultimamente, mas na cidade quem não estava? Para a empregada, que quase nunca saía de casa, a culpa era do rádio de pilha, que descrevia com todos os detalhes os horríveis assassinatos que aconteciam há alguns meses, sempre em noites escuras e tenebrosas como aquela. O último corpo foi encontrado na represa, comentou Margarete com a patroa na hora em que servia o jantar. Bom, após a leitura dessa primeira parte, nós vamos fazer as atividades. Primeiro, leia esses trechos extraídos do texto. Então, primeiro, Margarete atravessava uma espessa massa de árvores e arbustos. A mulher não podia evitar um arrepio involuntário, sempre em noites escuras e tenebrosas como aquela. Então, nós temos algumas palavras destacadas aqui, A alternativa que apresenta palavras que podem substituir os termos destacados, sem alterar o sentido, qual é? O 1, o 2 ou o 3. Então, olha só, você vai procurar sinônimos de espessa, de involuntário e de tenebrosas, de modo que não possa alterar o sentido aqui do texto. Então, você vai marcar qual delas. Letra B. O que estava acontecendo na cidade para que todos ficassem assustados? Vai pensando aí nessa resposta. O que estava acontecendo? O que foi dito lá no texto? E letra C. Na casa em que Margarete trabalha, não há luz elétrica, mas sabemos que a eletricidade já existia. Só naquela casa que não. Que outro elemento mostra que essa história se passa em um tempo não muito distante do nosso? Então, pense nessas duas situações aí para nós podermos responder. Então, a primeira é o que estava acontecendo na cidade naquele momento, que foi dito lá. Se for preciso, volte no texto, que nós vamos enviar para vocês. Então, olha só. A primeira a perguntinha B, na verdade, né? Porque a primeira é de múltipla escolha, O que estava acontecendo que falou lá que a Margarete estava muito assustada? Vários assassinatos horríveis estavam acontecendo naquela cidade. E ela ouvia sempre. E aí a outra pergunta,
Que outro elemento mostra que essa história se passa em um tempo não tão distante assim? Porque quando fala que não tinha luz elétrica naquela casa, nós imaginamos que era um tempo muito antigo. Mas tem um fato lá, ó, que mostra que não é um tempo muito distante do nosso, né? Que fato é esse? Ó, o que mostra, ó, é que lá já existia o rádio de pilha. Então, se já tinha o rádio de pilha, não era um tempo tão antigo assim. Apesar que, é claro, agora nós temos outras tecnologias aí que substituem o rádio de pilha. Mas isso mostra que não era um tempo tão antigo assim. D. Observe os trechos retirados do texto. Embora já fosse um caminho bastante familiar, a mulher não podia evitar um arrepio involuntário ao percorrê-lo depois de cada dia de trabalho. Margarete se apressou o mais que pôde em terminar logo sua tarefa doméstica. Então, olha só, lo, que é um pronome, né? E o sua também. Assinale as alternativas, ó, tá até grifado aqui porque vai ter mais de uma, que indicam o uso correto dos pronomes em destaque. Então, vai ler todas as alternativas e marcar quais delas estão corretas de acordo com o pronome lo e com o pronome sua nessas frases aqui do texto. Parte 2. Era homem ou mulher? Perguntou Marta Silvestre. Isso não deu para ouvir. O som do rádio estava ruim, aumentava e abaixava a toda hora. Pois diga ao senhor Silvestre que deve trazer pilhas novas da cidade amanhã, sem falta, quando voltar para o almoço, recomendou Marta. Margarete olhou para a patroa, sentada numa das pontas da mesa, depois virando-se para a outra ponta, repetiu. Dona Marta está pedindo para o senhor trazer pilhas novas da cidade amanhã quando vier almoçar. O senhor Silvestre não olhou para a mulher, sentada bem ali na sua frente. Concentrando-se em Margarete, respondeu. Diga a madame que o corpo encontrado na represa era de mulher, uma mulher jovem e sem identificação. E, já que está interessada em detalhes mórbidos, diga que a mulher foi estrangulada, ficou com a cara roxa e olhos saltados em meio palmo de língua para fora. Terminou a frase chupando a sopa na colher com um ruído desagradável que sua mulher detestava. Margarete virou-se para a outra ponta da mesa e repetiu a frase todinha sem parecer espantada. Na verdade, para ela isso era perfeitamente normal e acontecia há muito tempo na casa dos Silvestres. Mais precisamente, há 10 anos, quando Marta se zangou e deixou de falar com o marido, mandando recados por meio da empregada. Após o jantar, Margarete trouxe o café e colocou no meio dos dois. Depois saiu em silêncio. O casal não ia mais falar até amanhã do dia seguinte. Margarete se enrolou no casaco de lã grosseira e, agarrando o lampião aceso, saiu pela porta da cozinha. O vento frio e úmido soprava lá fora. A empregada olhou para os lados, procurando escutar qualquer ruído estranho. Um uivo de cão veio de longe, comprido e agudo, como um mau agouro. Muitos outros cães responderam ganindo, de vários pontos da escuridão. Margarete correu até a garagem pelo caminho de terra batida. A porta estava entreaberta e rangia com o vento. Creque, nheque, creque, nheque. A velha empregada empurrou-a com o pé e prendeu a tranca por fora rapidamente, sem soltar o lampião. A luz fraca balançou, desenhando formas assustadoras pelas paredes rachadas. Deus me ajude, estou ficando nervosa, como todo mundo nessa cidade, gemeu ela. Margarete correu para o seu quarto. Enfiou-se entre as cobertas, tapou os ouvidos com a grossa manta e tratou de apagar da mente as imagens assustadoras. Cansada, o sono veio depressa. Olha como a imagem já traz aquele ar assustador para a gente, né? Atividade 2, então, que é da segunda parte do texto. Ó, nós já fizemos a leitura da segunda parte, vamos ver a primeira atividade. Letra A. Escreva um parágrafo caracterizando a personagem Margarete. Procure responder quem é Margarete, se ela é medrosa ou corajosa e o que ela costuma fazer. Olha só, quando fala, escreva um parágrafo caracterizando a personagem Margarete, caracterizar é você descrever a personagem, é você falar como ela é. Então você vai falar tudo que você consegue aí, através do texto, falar, descrever sobre a personagem Margarete. Então como ela é a parte do medo ou não, né? É a parte, o que ela costuma fazer. Então, você vai fazer a descrição. Como disse, é apenas um parágrafo. Um parágrafo pode ter o número de linhas que você precisar.
Letra B. Além de Margarete, quais são as outras personagens dessa história? Fácil, né? Porque é um texto com poucas personagens, então é fácil de você identificar. Letra C. Como o casal Silvestre se comunica? Então, quem não prestou atenção, volte no texto que nós vamos enviar para vocês, porque no seu material não tem esses textos, nós vamos estar enviando para vocês. Então, se precisar, leia novamente ou assista a aula gravada novamente para você escrever aqui, ó, como que esse casal se comunica de uma maneira diferente. Letra D. Qual é o assunto da conversa entre o casal Silvestre? Apesar deles se comunicarem de uma maneira diferente, né, mas tem um assunto aí da conversa deles. Qual é esse assunto? E letra E. A porta estava entreaberta e rangia com o vento. Creque, nheque, creque, nheque. A velha empregada empurrou-a com o pé e prendeu a tranca por fora rapidamente, sem soltar o lampião. O trecho acima, né, nesse trecho, se a palavra porta for substituída por portão, como deve ser escrito? Então, ó, porta é um substantivo feminino, portão é um substantivo masculino. Então, como vai ficar escrito, né, essa frase aí? Vamos fazer a modificação? Ó, essa nós já trouxemos para vocês. Então, aqui, ó, a porta estava entreaberta e rangia com o vento. Como vai ficar? O portão estava entreaberto e rangia com o vento. Tranquilo, né? 3. Observe o narrador do texto Noite Tenebrosa, né? Nós já falamos muito sobre o tipo de narrador. Eu quero saber na letra A, ele participa ou não dessa história? Né? Para eu saber se ele participa ou não, eu tenho que lembrar do que nós vimos lá no início da unidade 9. O narrador em primeira pessoa é quando ele narra e também participa, né? Um narrador em terceira pessoa é quando ele narra e apenas observa, ele é um narrador observador. E nesse aqui, ele participa ou não da história? Você vai responder para nós aí. Letra B. Reescreva o parágrafo abaixo, retirado do texto Noite Tenebrosa, de forma que Margarete seja a narradora da história. Então, olha só. Aqui, ó, olha como é o trecho. Margarete correu para o seu quarto. Enfiou-se entre as cobertas, tapou os ouvidos com a grossa manta e tratou de apagar da mente as imagens assustadoras. Cansada, o sono veio depressa. Aqui, ó, é o narrador contando o que aconteceu com a Margarete. Agora nós vamos reescrever de maneira que a própria Margarete vai estar contando em primeira pessoa. Vamos ver, ó. Aqui eu já trouxe para vocês, ó. Esse narrador, ele não participa da história. Esse trechinho que eu acabei de ler já comprova, ó. Ele não participa. Tá escrito tudo aqui nesse trecho que é do texto, ó. Tá em terceira pessoa. Então, esse trecho já nos responde a letra A. Agora, a letra B, vamos fazer a escrita aí, transformando, né, a narração em terceira pessoa para primeira pessoa. Olha a sugestão. Então, quando fala aqui, ó, Margarete correu. Então, nós vamos colocar, ó, corri para o meu quarto, porque é a própria Margarete falando, ó. Corri para o meu quarto, enfiei-me entre as cobertas, tapei os ouvidos com a grossa manta e tratei de apagar da mente as imagens assustadoras. Cansada, o sono veio depressa. Então, olha só, tudo que estava aqui, ó, que era de terceira pessoa, ó, enfiou-se, ficou enfiei-me, porque é ela própria falando, né? Tapou os ouvidos, tapei os ouvidos. Então, nós transformamos aí o texto que estava escrito em terceira pessoa para primeira pessoa. A letra C, nós vamos pegar esses verbos e passá-los para o pretérito, que é o passado, para quem não se lembra. Olha o exemplo. Afagar, afaguei. Nós vamos ter o sufixo aí também, ó. Conjugar, conjuguei. E vocês vão terminar o restante aí para nós. Letra D, nós vamos ter mais um conto. Você vai escrever mais uma narrativa aí. Não precisa ser muito extensa, mas ela tem que ser criativa. Então, olha só. Imagine que está saindo da casa com a Margarete. Então, nós vamos estar usando aí essa personagem. A velha empregada, personagem do texto Uma Noite Tenebrosa. E, de repente, vocês se assustam com um vulto. Então, agora você vai escrever como se você estivesse lá junto com a Margarete e vocês viram um vulto passando e se assustaram. Então, ó, para produzir esse texto, ó, o que você vai ter que pensar, definir? Se haverá outras personagens na história ou só você e a Margarete? Onde se darão os fatos? Será que vai ser naquela própria casa lá onde ela trabalhava? Ou você pode criar um outro lugar, né? Ó, de preferência, cenário escuro, sombrio. Por quê? Precisa ter medo e suspense, que é o que nós estamos trabalhando. O que será esse vulto que elas viram e se assustaram? Você vai ter que criar aí.
como as personagens vão agir ao ver esse vulto. O que será que elas vão fazer? E como terminará a história, porque tem que ter o desfecho. Então, nós temos que ter a situação inicial, que nós já demos aqui para vocês, tem que ter o desenvolvimento da história e tem que ter a finalização da história, que é o que a gente chama começo, meio e fim, né? Basicamente é isso. Lembre-se de escrever as personagens e o local onde os fatos acontecerão, né? Porque é uma narrativa, então eu tenho que ter personagens, eu tenho que ter o lugar, eu tenho que ter o tempo, eu tenho que ter os fatos que ocorreram. Então lembre-se de todos esses elementos de uma narrativa para você escrever. E como se trata de uma narrativa de assombração, de suspense, tem que ter medo, tem que ter suspense aí, tá? Quando terminar de escrever o texto, faça uma revisão. Sempre tem, né? Verifique a escrita das palavras, se está de acordo com o que foi proposto, todo aquele roteiro de revisão que nós temos em todas as nossas produções de texto. Chegamos ao final da nossa aula, encerramos a unidade 9, então nós fizemos aí a explicação, as atividades complementares, produzir textos, né? E aí, com isso, finalizamos a unidade 9, inclusive as atividades complementares relativas à unidade 9, tá? Sempre que você precisar, não se esqueça, é muito importante que vocês nos enviem as fotos aí das suas atividades, das suas tarefas, principalmente nesse caso que nós temos a produção de texto, né? Nos mande a produção para que nós possamos te dar algum auxílio aí, alguma sugestão, né? Ou simplesmente para a gente se divertir aí com o seu texto, né? E ficar orgulhoso aí do seu trabalho, do seu estudo, da sua dedicação, tá? Então chegamos a mais uma videoaula, ao final dessa videoaula. Espero vocês na próxima aula. Até!